Olá, tudo bem com você? Meu nome é Alessandro, você está no canal Fatos Finais. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, que esse vídeo venha a ser um vídeo de grande valor para você, para sua família, e que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque os fatos estão aí, estão acontecendo, seja na questão ambiental, de fenômenos naturais extremos, seja na questão do movimento no tabuleiro geopolítico. Então, os fatos estão aí, né? Você vê fenômenos naturais acontecendo em vários países ao mesmo tempo, seja seca, inundações, terremotos, vulcões explodindo em vários países do mundo ao mesmo tempo. Então, você tem tempestades de areia, né? Então, muitos fenômenos que estão acontecendo. Você tem também a movimentação geopolítica, a questão do cerceamento da liberdade, seja através de pandemias ou não. Então você vê a movimentação estranha. Isso indica muito fortemente que o cenário global está mudando para uma nova ordem mundial. Isso é fato. As pessoas relutam em falar isso, como se fosse naquela jargão da teoria da conspiração, mas não é. Os fatos não mentem, os fatos estão aí, na nossa cara, né? Não vê quem realmente não quer. Hoje eu vou falar sobre um monumento que foi erguido em 1979, chamado Pedras Guias da Geórgia. Então, esse monumento muito estranho, né, de quase 6 metros de altura, bem imponente, de granito. Ele é disposto em forma de que há um alinhamento com os astros, também existe um esoterismo por trás disso aí. E o principal ponto desse monumento são 10 mandamentos descritos nele em 8 línguas, as mais faladas do mundo, né? E o que aconteceu, o que eles conseguiram, né? O que esse monumento alcançou até os dias de hoje. Você percebe que não foi à toa esse monumento, foi um cidadão que não quis se identificar de forma pública, inclusive ele até usou um pseudônimo chamado R.C. Christian, um cara rico, né? Baseado principalmente nos livros do maçom Albert Pike. Então esses mandamentos que constam ali nessas pedras não são por acaso, tá? Então vamos ver o que diz cada mandamento desse, né? E o que foi cumprido até hoje, né? O primeiro mandamento diz o seguinte: manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas, né, em perpétuo equilíbrio com a natureza. Aí você já vê um culto à natureza, né, um culto extremo à natureza, e a população sendo reduzida. Vamos supor que já estamos quase, né, em 8 bilhões de pessoas hoje, e você vai reduzir, você vai tirar de cena 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. Então, para reduzir ao ponto de ficarmos apenas com 500 milhões de pessoas, vai ter que haver um processo de redução populacional assim massivo, tá? Por enquanto eles estão conseguindo reduzir isso através de eugenias, através de manipulação mental para o aborto, né, coletivo, através da fome, através de guerras, através de pandemias, através pessoas desassistidas socialmente, tá? Mas vamos dizer assim, a cartada final vai ser muito mais séria, vai ser muito mais impactante para reduzir ainda mais fortemente a população mundial. Esse primeiro mandamento já está sendo feito, já há algumas décadas, de forma bastante acelerada. O segundo mandamento das Pedras Guias diz o seguinte: conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Então vai existir um governo ditatorial, um governo totalitário, para conduzir essa reprodução sabiamente, né? Porque não vai ser através dos próprios países que isso vai acontecer. Vai ter que existir um governo totalitário para conduzir essa reprodução e aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. E você vê isso aí voltado para o transhumanismo, né? Para a biotecnologia, para a nanotecnologia, para o ser humano querendo ser Deus, né? Achando que esse corpo nosso que Deus fez com tanta perfeição já é um corpo ultrapassado, né? Então você consegue enxergar aí um transhumanismo, você consegue enxergar aí a biotecnologia, a questão da realidade virtual, da inteligência artificial, tá? Então a diversidade seria também em termos disso, né? Você aceitar um ser humano diferente do que é hoje, né? Não só também a respeito da diversidade sexual
dessa nova ordem mundial. O terceiro mandamento diz respeito ao seguinte: é unir a humanidade por meio de um idioma vivo. Isso pode ser um idioma, literalmente falando, um idioma universal, como pode ser também o idioma através da internet das coisas, através da biotecnologia, né? Todos ligados num provedor mundial e sempre guiados pela nova ordem mundial que vai estar vigente em pouco tempo, pelos sinais que a gente está vendo, certo? E isso também já está sendo feito, esse idioma vamos dizer assim, universal, através da linguagem, principalmente da linguagem cibernética, da linguagem da internet, da linguagem 5G, 6G, que já está sendo implantado inclusive na China e em outros países, né? O quarto mandamento diz respeito ao seguinte: controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Então, o que eles estão dizendo com isso? Praticamente inibindo as pessoas de propagar, de divulgar a sua fé. Controlar em quem você tem fé, né? A sua religião, a sua crença, tá? Então isso nada mais é do que você ser jogado, ser empurrado, ser direcionado para uma religião da nova ordem mundial. A sua religião vai ter que ser controlada, tá? Esse recado diz respeito também a frearmos a evangelização, a frearmos o cristianismo, a pregação, uma sociedade apática, vazia, sem fé em Deus, sem Deus, vivendo na sua autossuficiência transhumana, certo? O quinto mandamento diz respeito, e esse quarto mandamento, veja bem, já está sendo posto em prática. Você vê que a intolerância religiosa no mundo todo é muito forte, né? O quinto mandamento diz respeito ao seguinte: proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Aqui há uma clara diretriz para um governo mundial. A suposta proteção de povos e nações contra inimigos, né, que eles próprios criarem, contra ameaças de quem for contra os propósitos de um governo único, de um governo mundial. Ou seja, se houver uma resistência, aos ditames tirânicos de um governo mundial, será automaticamente enquadrado essa pessoa, né, ou grupo de pessoas como inimigo público, né, e sofrerá as consequências. Tudo isso já está sendo implementado, né, nos tribunais internacionais, nas organizações das nações, nas leis universais, que ditam normas aos países, né, nas falas manipuladas do senso comum, né, na fala que as pessoas replicam, né, que repetem o que aprendem na grande mídia. E esta, por sua vez, a grande mídia, já recebe as diretrizes da ONU e desses organismos internacionais e suas agências. O sexto mandamento diz o seguinte: permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Então você vê aqui, mais uma vez, de forma agora escancarada, fala-se de um governo mundial na face de um único tribunal mundial. Mesmo aparentando um ar de certa liberalidade interna dos países, tudo será motivo para incriminar externamente alguém ou grupos de pessoas, chamados insurgentes, rebeldes, terroristas, antissociais. Então essa nova ordem ela vai vir com tudo. O sétimo mandamento diz evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. As diretrizes não escondem a intenção da elite global, da elite satanista, né? Mais uma vez, as garras tirânicas aqui são expostas. Aqui há uma clara intenção de um governo mundial em intervir nos países. Quando você tem no item 6, eles sugeriram, né, que os governos terão liberdade para gerir a si mesmos. Mas o item 7 já põe isso por água abaixo. Você vê, evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. Como que se os países no item 6 tinham liberdade para se autogerir? Então você vê que o 7 já colocou isso por água abaixo, né? Isso também já está sendo colocado em prática, tendo em vista que muitas das nossas leis elas são abolidas em prol das leis que vêm da ONU e suas agências, de organismos de cúpula mundial, Clube de Roma, Bilderbergs e muitos outros. O mandamento 8 diz o seguinte: equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Os deveres sociais serão os que estarão ditados pela ordem de um governo único. Nada mais é do que isso.
Assim, os nossos direitos pessoais estarão subordinados, ou seja, estarão abaixo dos deveres sociais impostos pela nova ordem global. Não teremos livre-arbítrio, nem controle sobre as nossas próprias ações. Sabemos que essas opressões já estão há muito tempo sendo postas em prática. Há muito tempo, né? Seja através de normas internas e externas, seja através da imposição que se utilizam de catástrofes, terrorismos, doenças globais para impor restrições aos direitos das pessoas em prol, o que eles chamam de todo, né? Em prol do todo. Tá? A nona lei, ou nono mandamento das pedras guias da Geórgia, diz o seguinte: valorizar verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Aqui você tem uma clara alusão ao símbolo do infinito, que é um símbolo satânico de origem celta, né? De origem dos países celtas. É a intenção clara, né, da nova ordem mundial, que já está sendo implantada. A valorização de uma verdade imposta a ferro e fogo, inclusive por meio de novelas, filmes, comerciais, leis, livros e conferências. As novas verdades de um admirável mundo novo. O culto à beleza, ao ser humano perfeito, ao mundo perfeito, né? Ao amor, ao supérfluo, ao vazio, à falta de Deus. Sempre, perceba bem, sempre procurando a harmonia com o infinito. Não é com Deus não, é com o infinito. Uma ordem satanista em pleno andamento. O ser humano autossuficiente, infinito e imortal, né? Tendo em vista o próprio símbolo do infinito, seu emblema, oriundo de civilizações místicas, adoradoras de deuses pagãos. Hoje, o culto ao ser humano, à beleza, à vaidade, ao senhor de si mesmo, está no nível como nunca antes visto, com pretensão ao infinito, ao eterno viver, com apego material exacerbado e, mais uma vez, autossuficiência, um vazio de Deus no coração humano. Isso já está a todo vapor. E o último mandamento, que é o 10º mandamento, eles fecham com chave de ouro, que é o seguinte: o ser humano não ser um câncer sobre a terra, ou seja, deixar espaço para a natureza. E ele repete essa frase: deixar espaço para a natureza. Redução populacional, redução global. O ser humano é o câncer na terra. É isso que eles impõem através de filmes, novelas, seriados, livros, músicas, comerciais. O ser humano precisa ser exterminado da face da terra. O ser humano, a população em si, porque a elite global ela quer usufruir de um planeta único e exclusivamente só para ela. Então você vê que esses 10 mandamentos estão mais firmes e fortes na fé da volta do nosso Jesus Cristo, do nosso Salvador, porque isso é a nossa base, é a nossa sustentação. Então precisamos ficar atentos aos sinais. São muito claros, são muito evidentes. Os preceitos da nova ordem mundial, estampados nas pedras guias da Geórgia, estão em pleno vapor. Os acontecimentos ao nosso redor, à nossa volta, não negam, tá bom? Então fiquem com Deus, curtam, compartilhem, se inscreva no canal, comente. Esse vídeo é muito importante. Existem pessoas da sua família mesmo, amigos, conhecidos, que não sabem dessas coisas, estão ignorantes a esse respeito. Então, fica com Deus, obrigado por assistir esse vídeo e um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fatos finais. Este é o canal Fatos Finais. Não existe assunto mais importante do que falarmos sobre a vinda de Jesus e estarmos atentos ao cenário que se forma, indicando que essa vinda está muito próxima. Por isso, peço a você que se inscreva no canal, dê o seu gostei, aperte o sininho das notificações para estarmos sempre atentos aos sinais, que são cada vez maiores e mais evidentes. E faça com que seus familiares e amigos também estejam preparados para ter uma vida abundante ao lado do Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso Senhor. Compartilhe esse vídeo.